musicalmente, talvez o que tenha criado uma possibilidade maior de entrosamento foi na fanfarra do Ateneu Dom Bosco. Os Zambis acho que começam exatamente com a fanfarra, né? Nos levou a um meio mais musical. Tinha a televisão em Anguera no seu início já, tinha alguns programas musicais, e o Arthur Rezende tinha a Juventude Comanda. Isso nos levou a querer participar de alguma forma. A fanfarra nos uniu num som que nós depois sentimos que podíamos fazer mais alguma coisa. Aí o Gullim pega e tem a iniciativa de montar um conjunto. Nessa época eu estava viajando, eu estava fora. E o conjunto estava ensaiando com uma formação que não era a que depois se tornou os Zambis. De repente, a gente está na fanfarra, aparece o Siqueira tocando corneta, pistão. Ele me leva lá para a Avenida Tocantins, mostra uma guitarra, eu levo um saxofone. Eu tocava muito mal, como toco até hoje, mas resolvemos, vamos fazer um conjunto. O Gullim tocava um violão e começou a brincar comigo para mim tocar alguma coisa. Minha experiência musical era de ouvir disco, mais nenhum. Mas ele insistiu muito e tal, e a gente começou a brincar. E aí, numa das chances que eu tive com o instrumento do baterista que iniciou a banda, eu executei algumas batidas lá e resultado. E eu assumi o lugar dele naquilo que posteriormente veio a ser denominado de Os Zambis. Eu, inclusive, no início do conjunto, eu não participei. Eu entrei após a saída de um deles, dos meninos, que foi o Romim. Com a saída dele, eu entrei e aí começamos a ensaiar na casa dele, lá na Tocantins. Nosso amigo Gullim, ele tinha uma condição muito boa. O Dr. Gulliver viajava e deixava ele cuidando da casa. E aí o nosso amigo Gullim fazia umas festinhas bacanas, viu? Reunia os amigos. Era bacana as festas, viu? Até hoje eu tenho na lembrança. A casa da Tocantins era um centro de atração naquela época, um centro de atração muito interessante, porque a garotada toda se reunia por ali de alguma forma para escutar os Zambis tocando. Depois a gente descobriu que a garagem realmente era um lugar maravilhoso, porque a gente tocava e as meninas passavam na frente e a gente despertava muitas paixões. E não foi uma nem duas vezes, não, foi muitas vezes. O Dr. Gulliver viajava muito. E começamos a cantar de uma maneira muito sutil, né, com coisas de muito bom gosto. Apesar de toda a discussão que havia na época entre a Bossa Nova e aquela música que o pessoal chamava de iê-iê, o que a gente fazia não era o iê-iê, de jeito nenhum. A gente fazia uma música muito mais afinada, muito mais refinada, com uma escolha muito refinada, em que pese todo o desconhecimento que a gente tinha de profundidade de música, né? A gente tinha um gosto musical muito acentuado, muito, mais do que todos aqueles que eu conheci durante aquela época. Nós fomos nos unindo a amizade, e isso nos levou a algumas ações. Um aniversário que pediam para a gente tocar, muito mal, por sinal, mas a gente ia. Com o tempo, alguns grandes eventos. Isso nos levou a ensaiar muito, tocar muito e aprender muito, né? E foi com o Gullim, Gullim Siqueira, mas com o Gullim também, principalmente com o Gullim, porque as primeiras composições eu fiz com ele, dentro daquela batida de música para a juventude. A Gatinha, por exemplo, né? Todo dia passa por aqui, a gatinha mais linda que eu já vi, vai lembrar. O núcleo do conjunto, vamos dizer assim, ele surgiu em função da amizade, não a amizade surgiu em função do conjunto. E a lembrança que eu tenho do Gulliver é uma lembrança que ele sempre imprimiu na minha vida, é uma lembrança de um grande líder, né?
aquela pessoa que assume o que vai fazer e realmente procura e busca todos os meios para fazer e para conseguir fazer. O conjunto, com toda certeza, não sobreviveria sem ele. Eu considero que ele era a alma, ele que comandava, ele que marcava os ensaios, ele que escolhia as músicas, ele que comandava, e a gente tinha esse espírito de corpo que a gente tinha, eu pelo menos tenho até hoje. Quando eu encontro com qualquer um dos Zambis, parece que nós terminamos de conversar ontem à noite e vamos começar de novo.